Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 42. Vou citar alguns textos, mas vamos ler apenas 1 Coríntios, capítulo de número 15. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nesse dia até aqui. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, cada um que o Senhor congrega aqui, esse tempo de louvor, tempo de comunhão. Estamos felizes, ó Deus, por estarmos unidos na tua presença. E agora, ó Pai, nós te pedimos, nesse momento, no nosso culto em que nós nos aquietamos para ouvir a tua palavra, que o teu Espírito Santo mais uma vez use ela para falar conosco. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Preste bem atenção nesse texto. Diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos uma imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. É um texto que não é tão fácil de compreendê-lo numa primeira leitura, mas ele é muito profundo e muito abençoador. Este texto, com outro que nós vamos citar, nós vamos meditar hoje no tema A Vida que Ressurge da Morte. E isso tem a ver com a nossa vida o tempo todo dia. Nós conhecemos a vida, sabemos muito da vida que termina na morte. A vida que termina na morte é essa vida que nós conhecemos, que nós aprendemos desde criança, que todo mundo sabe que vai morrer um dia, que quando uma pessoa morre a gente fala é o fim de todo mundo. Enfim, quase todo o conhecimento que se tem de vida ou morte, o conhecimento que a pessoa tem é dessa vida que termina na morte. Mas esse texto, e a Bíblia, e a revelação de Jesus, nos ensina da vida que começa após a morte. É a vida que ela ressurge. Por que ressurge? Porque a vida surgiu em Adão. E a possibilidade dela ressurgir está em Cristo. E a vida em Cristo, ela ressurge depois da morte. Por isso a Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Perdido é alguém que está destinado à perdição. É alguém que se comprometeu. Perdeu. Perdeu o quê? Perdeu tudo, inclusive a vida. E Jesus veio buscar os que estão perdidos. E perdidos estão todos, mas nem todos se sentem perdidos. Eu sempre digo que viver
é sentir-se vivo, e sentir é um sentimento. E muitas pessoas que estão vivendo a vida não se sentem perdidos. Eles estão bem. Eles se adaptaram muito bem à vida que termina na morte. E sabem disso, planejam suas vidas dentro disso, tudo que conhecem, e quando isso é interrompido, eles aceitam com naturalidade, porque eles não acreditam nessa vida que ressurge da morte. Por isso a Bíblia, quando a mensagem do Evangelho chega na nossa vida, a impressão que se tem num primeiro momento é que ela te desconstrói, que Deus é santo, você é pecador, que Deus quer que você mude de vida. Então muitas pessoas, quando a Bíblia revela para ele que ele é um miserável perdido, ele não aceita essa condição, ele não quer ser perdido. Entende que ele não está perdido, que ele é alguém importante, valioso, que ele quer continuar vivendo essa vida, e ele não aceita essa revelação. E a mensagem bíblica, quando mostra que você está perdido, é uma mensagem de salvação, porque o perdido é o que Deus veio buscar, é o que vai ser achado, é o que vai ser encontrado, e de perdido, ele deixará de perdido e será salvo. Quer dizer, de morto, de alguém que vivia uma vida para acabar na morte, agora é oferecido ele uma vida que começa na morte. Começa a vivê-la de fato a partir da sua morte, porque a sua morte se dá nesse mundo em que tudo está perdido. Então, desde que o homem rompeu com Deus, tudo aqui está sob maldição, está sob perdição, e a salvação é que Deus veio em Cristo Jesus e entrou no mundo da morte, no mundo da perdição, para propor uma vida agora a partir da morte. A morte não tem como evitar, porque a morte quem determinou foi Deus. Deus falou para Adão, ó, no dia em que você desobedecer, você vai morrer. E maldito é você, maldito é a terra, maldito é a sua descendência. Esse aqui é um mundo onde as pessoas nascem para morrer e ponto. Ninguém nunca duvidou disso e ninguém nunca tentou evitar isso, porque não tem como. Mas Deus trouxe uma revelação, essa da morte ela vai chegar, aí Deus propôs ao homem morto que vive para viver até a vida chegar no fim, que é a morte. Ele propôs uma vida que começa a partir daí. Uma vida a partir do momento que essa que já está maldita, destinada até a morte terminar, ele propõe uma outra a partir daí, a vida que ressurge da morte. Deus olha para a terra e vê tudo morto, tudo perdido, e ele abre uma oportunidade agora para aqueles que querem viver. E aqueles que não acreditarem que a vida pode ressurgir da morte, que fiquem com a morte, que é o que vai acontecer com a maioria. Deixam eles aí, eles gostam da morte, não atenderam o chamado da vida. Diz que Deus amou o mundo, mas o homem amaram as trevas. Deus ofereceu a vida, mas eles entenderam que eles não querem essa vida. Eles preferem a outra de Adão, que vai até a morte. Então Deus seguiu à frente com seu plano, se revelando àqueles que querem ou têm interesse nessa proposta de Deus de uma vida a partir da morte. Quando eu falo a vida, eu estou falando tudo que envolve a vida, fracassos, perdas, dores, tristezas. Tudo isso pode tomar um sentido diferente na vida de uma pessoa que aceitou viver uma vida, que é a vida que Deus propôs, que ela se torna plena depois da morte. Alguns fatos que aconteceram, lá em Isaías, Deus falou, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Isso procede do Senhor e é herança dele para os seus filhos. Então a morte proposta pelo matador à humanidade, Deus disse, você não precisa sujeitar a isso. Isso foi preparado com a humanidade, mas contra ti isso não prospera. Toda ferramenta preparada contra ti, não é contra todos, é contra ti, não prosperará. Isso vem do Senhor, é herança dele para os seus filhos. Amém, queridos? Davi matou Golias com a espada dele.
Os egípcios foram afogados nas águas deles. Eles queriam matar Israel, mas foram afogados nas águas deles, lá no Egito. Travessia do Mar Vermelho. O Golias queria matar Davi, Davi matou ele com a espada dele. O Amã queria enforcar o Mardoqueu e mandou preparar uma forca para o Mardoqueu, e ele foi enforcado na forca que ele mandou preparar para Mardoqueu. Armaram uma cova para Daniel, e as pessoas que deram ideia para deixar os leões famintos foram jogados para os leões que eles deram ordem para ficar famintos. Os leões comeram eles. E muita coisa que o povo, ou este mundo da morte, prepara para matar os de Deus, acaba sendo cilada para eles mesmos. A ferramenta que eles preparam não prospera. Então, por exemplo, toda rejeição, toda agressão, toda violência contra a igreja será peça de juízo contra eles, é morte para eles. Tudo. Cada dia mais que a igreja está aqui e sofre pregando o evangelho, rejeição, violência, agressão, morte, como vocês estão vendo, isso daí não prospera, porque a vida da igreja ressurge da morte, mas a deles não. Isso é ferramenta, é peça, é motivo, eles serão arguidos em juízo. Tudo. E muitas vezes o povo de Deus triunfou contra aquilo que era preparado contra eles mesmos. O que nós precisamos entender, queridos, que a partir do momento que você, mesmo sendo um ex-filho de Adão, nós nascemos num mundo maldito, com a maldição sobre a nossa vida, nascemos para morrer e vivemos no mundo e no tempo da morte. Quando você entende isso, você só tem que falar uma coisa: estou perdido então. Isso é ótimo. Quando você se entende que estava perdido, aí Jesus veio para você. Ele não veio para quem não se sente perdido. Então tem muita gente que está se dando muito bem no mundo da morte. Não se sentem perdidos, não se sentem deslocados, não se sentem desfocados. Para eles a vida está boa. Se Jesus viesse para reinar com os seus, ia atrapalhar o negócio deles. Estão bem, estão adaptados ao meio. Aceitaram essa vida que termina na morte. Portanto, a vida que recomeça na morte não interessa para eles. E tem muita gente crente que pensa assim, acredita assim. Se adaptaram, não se sentem perdidos, não se sentem chamados para essa vida. Por isso eles lidam com as situações que envolvem a vida deles numa outra perspectiva, de uma outra forma. Exemplo, o fracasso. Fracasso pode ser uma arma, mas o fracasso pode ser uma ferramenta. Depende de como você vai manuseá-lo. Porque na vida que nós vivemos no tempo da morte, não tem como você viver só sucesso. Sabe qual é a diferença de uma arma para uma ferramenta? É a mão que manuseia. Então, uma faca na mão de um assassino é uma arma, na mão de um cozinheiro é uma ferramenta. O martelo na mão de um trabalhador é uma ferramenta, na mão de um violento pode ser uma arma. É um objeto útil, uma coisa que pode ser usada, depende da mão que manuseia. Então o fracasso, em algumas vidas, se torna uma arma, porque ele manuseia isso de forma destruidora para ele e para todos que estão à sua volta. Na vida de alguns, se torna ferramenta. Ele usa isso para o seu próprio progresso, para o seu próprio crescimento, para o seu próprio conhecimento. Por quê? Se ele faz parte das pessoas que acreditam que a vida ressurge depois da morte, e a morte é o nosso pior problema, os problemas menores que a morte não têm outra sorte, eles serão tratados da mesma forma. Tudo é usado em benefício. Tudo. O maior problema do homem que ele não consegue lidar é a morte, é o fim de tudo. Se tem um povo que vive na perspectiva de que a vida verdadeira, a boa, a recebida por Deus, a aceita, ela vem depois da morte, imagina as coisas menores. Eles aprendem a lidar com a morte, não vai lidar com o fracasso. Um exemplo de Jesus. Você acha que a passagem de Jesus pela terra, deixou de ser Deus, se tornou homem e passou pela terra. Na visão de toda a humanidade,
A passagem de Jesus pela terra foi um sucesso ou foi um fracasso? Foi um fracasso. Porque até o povo dele rejeitou ele. Veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. O povo dele matou ele. Então, no ponto de vista da humanidade, Jesus pode ver que ele não é aclamado nas festas populares, ele não é premiado todos os anos, ele não é lembrado, embora ele diga que ele está vivo entre nós, mas a grande maioria nem acredita nisso. A Bíblia fala, ele veio para os seus não o quiseram. Aí continua, mas os que o aceitaram, ele continua, não parou no fracasso. Mas os que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A maioria não quis, mas teve um grupo que quis. E o que ele fez? Ele liderou esse grupo, treinou esse grupo, revelou tudo o que ele veio fazer, ofereceu tudo o que ele queria dar, contou tudo que o Pai mandou ele dizer para esse grupo. E o restante? Ficou em trevas. E para esse grupo ele veio falar da vida que ressurge na morte. Ofereceu ressurreição, vida eterna, vida gloriosa, herança celestial. Tudo coisa que a grande maioria desconhece. Então Jesus não voltou para o céu dizendo, olha, a maioria não quer, vamos destruir todo mundo. Não. Ele amou o mundo e o mundo amou as trevas. Ele veio para os seus e os seus rejeitaram. Mas ele continuou se revelando a um pequeno grupo, e a esse grupo que deu ouvido e entendeu a proposta dele, que aquela vida que Deus havia oferecido ao homem anteriormente falhou, o homem falhou miseravelmente, aquela vida se perdeu, está todo mundo perdido, isso está todo mundo sob uma sentença eterna de Deus, e Deus não mexe mais nisso. Ele falou, eu vim aqui para propor a vocês agora alguém a partir dali, a partir de lá. Tanto é que Jesus nunca ofereceu muita coisa aqui, sempre a partir dali, onde termina a maldição de Deus, dali para frente. Esse grupo que deu ouvido, ele revelou tudo isso. Então eles lidam com as situações na vida deles de forma diferente. Fracasso para eles não é uma arma, é uma ferramenta. Aquilo que na vida do outro é destruidor, na vida deles é uma coisa útil. Para o bem deles e para o bem de com quem eles se relacionam. Tiram lições, aprendem, avançam e entendem que Deus tem o poder de fazer isso que ele fez. O egípcio quer matar Israel, mas quem morreu nas suas águas foram eles. Os leões comeram aqueles que os deixaram famintos, e assim por diante. Então este mundo foi preparado para matar o homem, é o tempo da morte. Jesus veio e disse assim, olha, isso que eles preparou para matar vocês, vai matar eles. Vocês sairão imunes. Nenhuma ferramenta preparada prosperará. Deixa quem gosta da vida que termina na morte, deixa quem não liga para a morte, quem é apaixonado por esse mundo de morte, que morra com a morte. E chama os seus para a vida. Então, querido, quando a Bíblia diz que a graça basta, em 1 Coríntios 12, 9, fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, onde Paulo diz, eu tenho prazer nas fraquezas, porque quando sou fraco, sou forte. Em Hebreus 11, 34, quando fala de uma lista de heróis da fé, fala, eles tiraram força da fraqueza. Paulo não está fazendo uma apologia à fraqueza. Ele está dizendo que, mesmo vivendo num corpo frágil, porque o homem, depois que ele rompeu com Deus, ele ficou limitado. Ficou frágil. Olha a nossa autonomia. Olha a nossa capacidade. Quem tem capacidade de se garantir? Quanto tempo você fica sem respirar? Quantas pessoas caem, batem a cabeça no chão e morrem? Como é que alguém tão brilhante pode ser tão frágil? Já pensou nisso? Como é que um projeto tão de Deus, que é o homem, que é barro vivo, pode ser tão fraco? Pode ser eliminado tão facilmente? É porque o nosso rompimento com Deus fragilizou a nossa vida. E Deus em Cristo Jesus e na sua palavra veio dizer o seguinte, olha, então parte daí agora. Não adianta você querer ficar avultando a sua força. Não adianta você querer ficar aflorando a sua beleza, as suas qualidades, que é o intento do homem desde o que nasce até morrer. Desde criancinha, está todo mundo tentando se projetar, se mostrar. Ninguém aponta defeitos, todo mundo só aponta qualidades.
Todo mundo só revela qualidades, esconde defeitos. O que Jesus veio dizer, falou assim, olha, não é isso que você é, não é essa alegada vida que você vive, que é de fato. O que o homem deveria entender é que a vida se fragilizou, que ele quebrou, que ele se perdeu, que ele está perdido, e assumindo essa vida, ele tem Deus ao seu encontro, ele veio para buscar o perdido. Agora, quem não se sente perdido, jamais vai encontrar com Deus. Ele está bem. Viver é sentir-se vivo é um sentimento, e a pessoa não se sente perdido, portanto ele está dizendo para Deus, eu estou bem, fique longe, estou adaptado, é isso que eu quero. Agora quem grita por socorro e diz, Deus, olha o que a vida se tornou, não foi isso que Deus fez, mas olha o que ela se tornou, e se sente perdido e clama por um Salvador, o Salvador o encontra, de fato. Ele não acha uma religião, ele se encontra com o Salvador. E o Salvador começa a fazer essas revelações pelo Espírito na vida dele. É lá o que diz em 2 Coríntios 3,18, onde nós somos transformados de glória em glória, a sermos transformados à sua própria imagem, e isso procede do Espírito dele. É o Espírito Santo de Deus que opera na nossa vida, que te leva ao conhecimento da sua própria fraqueza, sua própria fragilidade, sua própria condição, para a partir daí começar a reconstruir a vida que ressurge na morte. E te livrar da vida que termina na morte, que é a que todos vivem. Porque se você estiver feliz com a vida que termina na morte, é essa que você vai viver. Se uma religião for suficiente. Tem gente que vive essa vida e está feliz com a religião que tem, com o sucesso que alcançou, com o progresso que alcançou, com aquilo que acumulou, e ele vai morrer feliz. E vai morrer mesmo. É a vida que termina na morte. Em Hebreus 11:34, diz que tiraram força da fraqueza. Como é que você tira a força da fraqueza? É a partir do momento que o homem se conscientiza da sua realidade, do ponto de vista de Deus. É o que ele é, fraco. Aí começa a ressurgir a vida forte, que é aquela que renasce depois da morte, que é a que não tem fim. É aquela que o homem não vai ser tão limitado quanto ele é hoje, tão frágil, tão enganado, tão inseguro, um barrinho que quebra fácil, se perde fácil, se corrompe fácil. É dessa outra vida que Paulo está falando, e ele começa dizendo dos fracassos. Então a passagem de Jesus pela terra, que pelos homens foi um fracasso, do ponto de vista de Deus, alguém olhou para o Cristo Salvador e falou, mas olha aqui, que absurdo. Alguém olhou para ele na cruz e falou assim, você que ia destruir o templo, ia construir em 3 dias, e aí, desce da cruz, esse é o Salvador do mundo, dá uma olhada para ele aí. Olha que fracasso. Isso que aos olhos dos homens é uma tragédia, que o cristianismo estava indo por um caminho de loucura, acreditar num Cristo, naquela condição como ser o Salvador, isso daí será o grande feito da história da humanidade em todos os tempos para sempre. A Bíblia fala de, nas eras futuras, quando alguém olhar para a igreja no céu, num corpo glorificado, reinando com Cristo, juntamente com os anjos, e perguntarem por quê, eles ouvirão que eles são oriundos da era cristã. Qual era cristã? Desde que Cristo veio ao mundo até o tempo que ele voltou para buscar seu povo. Esse período, do dia que Cristo nasceu até o dia que ele voltou para buscar o seu povo, é conhecido na história da eternidade como a era cristã. A era em que Deus abriu a oportunidade para os homens de viver uma vida que renasce na morte. Por isso a Bíblia já mostra eles lá, vivendo em glória, em eternidade, em riquezas eternas, em glórias celestiais. A Bíblia já mostra esse dia, já mostra este resultado. Está revelado já. Olha que interessante, olha que maravilhoso você entender que Deus deixou Jesus vir nessa fraqueza, fundar o cristianismo, um rei que começa a reinar num jumentinho, com 12 discípulos, morre ensanguentado, e todo mundo tem dó, tem pena, é uma vergonha, a humanidade não vê a revelação. Mas quando chegou na morte, ele grita e diz, está consumado, venci. Olha, não parecia que seria um fim trágico?
Ele disse: o homem está salvo. Pai, está feito. É um brado. E esse brado vai ecoar por toda a eternidade, justificando a presença de gente que estava sob maldição de viver uma vida até a morte, mas que agora em Cristo, eles passaram a viver a vida que ressurge na morte. Começa com o nosso Cristo, aquilo que parecia um fracasso. Por isso, pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo de Deus têm forma diferente de lidar com seus fracassos. O homem que não tem o Espírito, fracasso para ele, não consegue lidar com isso. Já para o que tem o Espírito, isso é ferramenta. Isso é instrumento de manuseio. Ele não tem ego próprio, não tem glória própria, não tem reino próprio, não tem adoração própria. Ele sabe que ele era um perdido, um ninguém, e que tudo que ele é agora é por Cristo. Portanto, a partir do momento que ele foi salvo da perdição, o que mais pode incomodá-lo? Fracassos humanos? O homem nunca teve sucesso, todo o sucesso dele termina na morte. Por que ele está sofrendo com o fracasso? Ele nunca foi absolutamente nada, sempre foi o enganado, o maldito, destinado à morte eterna. E tudo aquilo que ele pensou que ele era, aquela honra própria, glória própria, vaidade própria, era fruto de um engano. Porque todo mundo morre igual, é condenado igual, vai para uma vala comum, e a Bíblia chama de perdidos. Mas as pessoas não conseguem lidar com perdas. Tem gente que não consegue lidar nem com perda de tempo. Prefere perder a vida do que viver com perdas. Tem gente que quando lida com as suas próprias perdas, prefere perder a vida. Tem gente que não consegue perder alguém. Tem gente que não consegue perder um bem. Tem gente que não consegue perder uma coisa que para ele é muito importante. Ele não consegue conviver com perdas. No entanto, o ensinamento de Jesus revelado para aqueles que têm a vida que renasce na morte, ele falou assim: olha, quem perder a sua vida, está falando de perder a vida, não é de perder coisas não, ganhá-la-á. E aquele que pensa que ganhou, que nunca perdeu nada, acabou de perdê-la. Sabe o que ele está dizendo? Aquele que pensa que achou a sua vida, ele perdeu. E aquele que pensa que perdeu porque ele foi viver a vida proposta para depois da morte, ele acabou de achar. O ensinamento parece complicado, mas não é. Ele está dizendo assim, olha, no mundo da morte, a vida que você nasce para viver até a morte, quem se der bem nela, quem achou a vida, quem ganhou a vida, quem se adaptou ao meio, quem sobreviveu aí, gostou daí, acabou de perder a oportunidade de viver para sempre. Achou, perdeu. Ganhou, perdeu. Ele pensou que era um jeito maravilhoso de viver, pensou que ele poderia, de alguma forma, continuar vivo. Pensou, achou. Todo mundo tem esse negócio de eu acho, eu penso, eu acho, eu penso. Mas por que não ouvir quem mora na eternidade, conhece a vida antes da vida e depois da vida? Então o ensinamento de Jesus é que Deus não quer que ninguém se perca. Ele falou que ele veio para as ovelhas perdidas. Viu o ensinamento? Tem 100, perdeu uma, ele vai atrás. É perdida, ele está atrás dela. Várias vezes falou, porque o vosso Pai Celestial não quer que nenhum de vocês se perca. Deus não tem prazer em perder vidas. Mas tem pessoas que elas não se sentem perdidas. Por isso, você vai ver Paulo dizendo em Filipenses 3, 7, 8, tudo perdi para ganhar a Cristo. Ele falou, e eu reputo as perdas por lucro. Eu não sei tudo que Paulo perdeu, mas ele falou que perdeu muita coisa. Ele falou, e as coisas que eu perdi elas, eu abri mão delas porque eu queria ganhar a Cristo. E agora que eu ganhei a Cristo, eu reputo essas perdas como esterco. E é verdade, queridos. Vamos pegar uma comparação simples para a gente encerrar. Imagine hoje, 2000 anos depois, se nós pudéssemos visitar Paulo no paraíso hoje, falar, Paulo, que falta faz aquilo que você perdeu? Ele vai dizer nada. Se nós visitássemos as pessoas que ganharam tudo na época de Paulo, contemporâneos de Paulo, e fôssemos visitar onde eles estão na perdição, e perguntássemos para ele, o que adiantou as coisas que você ganhou? Eles vão dizer nada. Porque para quem vai perder a vida, quanto mais ganha, mais perde. Maior é a perda. Foi isso que Jesus disse quando ele falou assim, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro? Nunca nenhum homem conseguiu ganhar o mundo inteiro. Mas ele falou, se alguém ganhasse o mundo inteiro, tem o se porque não é possível. Mas se fosse possível,
qual seria o benefício para ele se ele é uma baixa? Se na história da vida, a vida dele é uma baixa, que adiantou ganhar o mundo inteiro? Se o mundo inteiro não adiantou, então as coisas menores também não devem fazer sentido. Por isso, as pessoas que têm esse conhecimento lidam melhor com suas perdas. Enquanto a perda na mão de um é uma arma para destruir-se, na mão de outros que são iluminados pelo Espírito é ferramenta. Paulo não está frustrado, não está querendo se vingar, não está querendo produzir prejuízo. Ele falou, não, eu perdi para ganhar. Reputei por perda. Jesus está em busca dos perdidos. Dor. Muitas vezes, nós nos revoltamos com Deus quando passamos por dores, por aflições. Não devíamos fazer isso, porque esse mundo é um mundo de dores. Esse mundo é um mundo de aflição. Aqui, abaixo da linha da pobreza tem aflição, acima da linha da pobreza tem aflição, lá na linha dos milionários tem aflição, tem dores. É um mundo de dores. É um mundo de aflição. Como que a pessoa vai lidar com ela é outra história. Tem gente que vai fazer da dor um motivo de revolta, revolta com Deus, revolta com os outros. Enfim, cada um vai lidar. Um vai fazer dela uma arma, o outro vai fazer da dor uma ferramenta. O diabo sabe que o ser humano não lida bem com a dor. Lembra que ele falou para Deus, toca em Jó, você vai ver que ele te nega. Provoca dor nele. Primeiro tocou na riqueza. Sabe que o homem gosta de riqueza. E Deus deixou ele destruir a riqueza e ele não blasfemou contra Deus. Ele falou, então, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Mexe na carne dele. Você vai ver como é que ele blasfema de ti. E Deus autorizou ele fazer. Ou seja, ele aposta na dor. Quer ver pessoas se descompensar, é doer. Doeu, ela se descompensa. No entanto, Jesus foi um homem de dores. Muitas vezes a dor está do nosso lado. É que nós fomos preparados nesse mundo, esse mundo que as pessoas, todo o conhecimento que elas têm, toda a instrução que elas recebem, é para você se adaptar a um meio de vida que as pessoas nascem para morrer. Então nós somos abertos ao sucesso, à vanglória, ao ego, ao eu. Parece que nós somos cegos em relação à nossa própria realidade. Que se a gente analisar a nossa própria realidade, a gente vai ver que a vida humana é como a Bíblia diz, é como uma erva que existe de manhã, não existe à tarde. Eu já disse para os irmãos aqui, repito, todo velório que eu vou, eu converso com pessoas que dizem, conversei com ele um momento antes. Almoçamos juntos, tomamos café, conversamos, passeamos. Estava vivo agora, não está mais. É isso. É isso que nós somos, é a nossa vida. A gente pensa que a gente não é assim, porque nós fomos criados e toda a informação que a gente tem nesse mundo é na contramão disso. Nós gostamos de aflorar ou de coisas que afloram o ego. Mas, na verdade, nós temos que aprender a lidar com o fracasso, com a perda, com a dor, com a morte. Porque Jesus falou, olha, é isso que vocês se tornaram, é assim que a vida é. Tanto é que Jesus, quando veio ser um homem, ele foi um homem de dores. Ele poderia não ser um homem de dores, porque ele não tinha pecado. Mas Jesus não ficou imune ao fracasso, Jesus não ficou imune à dor, Jesus não ficou imune à perda. Quando ele orou em João 17, ele falou, olha pai, o filho da perdição se perdeu. Era Judas. Ele se perdeu. E muita gente se perdeu, ele não foi o único. Milhares de pessoas se perderam. E Jesus veio em busca do perdido, mas ele perdeu essas pessoas. Porque elas não se sentiram perdidas e se perderam. Mas ele não fez de suas perdas, de suas dores, de seus fracassos, um motivo de abortar os sonhos de Deus, o plano de Deus, a vitória de Deus e a sua missão. Ele continuou com ela. E foi isso que ele nos ensinou. Ele falou, se alguém amar alguém mais do que a mim, não é digno de mim. A partir do momento que você aceita a vida proposta por Deus em Cristo Jesus, você começa a semear na vida que renasce depois da morte. E esse texto aqui, queridos, longo, profundo,
Ele está dizendo assim, olha, essa vida de fragilidade que você tem é a semente. Se você não plantar ela em fé, não entregar ela para Deus, você não terá espiritual. Olha que ele usa o exemplo de natural e espiritual e usa o exemplo de semente. Alguém já viu alguma semente que não foi semeada nascer? Qual é a diferença da semente que é semeada e da que não é semeada? Se eu pegar um punhado de semente na minha mão esquerda e um punhado de semente na minha mão direita, aquela que eu semear vai morrer. Ela cai na terra, primeiro ela morre antes de nascer. A outra não vai morrer. Não no mesmo tempo da outra, ela vai ficar. Vai ficar durante toda a sua existência, até que ela morra naturalmente. Aquela que morreu, renasceu para a vida. A outra nunca dará frutos. Aí Paulo faz um ensinamento claro dizendo assim, olha, se existe corpo natural, também existe espiritual. Não tem nenhum corpo sem espírito. Todo mundo que está vivo tem o espírito dele dentro dele. Esse espírito dentro dele tem a capacidade de entrar na vida imortal. Como que ele tem que fazer? Tem que semear o corpo natural. Porque assim como nós trouxemos a imagem do homem natural, essa aqui é a imagem do homem natural que você tem. Corpo, a imagem de Adão. Nós temos que trazer agora também a imagem do homem espiritual, que é a obediência a Deus, é Cristo. Como é que a pessoa vai renascer a partir da morte? Semeando a vida dele. Cada um só tem uma semente. Se você não plantar ela em fé, se você não entregar ela a Deus, ela já era, ela tem dia marcado para acabar. A partir do momento que você entrega ela a Deus, o Senhor da vida, para que Ele gere em você o que Ele fez em Cristo Jesus após a morte, aí você renasceu para a vida após a morte. A diferença é que enquanto todo mundo está vivendo a vida que termina na morte, você já começa a viver desde já a vida que ressurge na morte. É isso que você vai ver em Hebreus 11, é isso que você vai ver em 1 Coríntios 15, é isso que você vai ver nos capítulos finais do livro de Apocalipse e em tantos outros textos. Profundo, maravilhoso. Isso te prepara para você lidar com fracassos, com perdas, com fraquezas, com tragédias, com tudo que a vida lhe trouxer. Você vai fazer disso ferramenta e não arma. Amém, irmãos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Se coloque diante de Deus agora. Quantas vezes você já se sentiu fraco, vencido, fracassado, perdido, inseguro, não conseguindo lidar com a sua própria vida? A palavra de Deus diz que Deus está procurando você. Deus, em Cristo Jesus, veio em busca daquele que está perdido. Por isso ainda é tempo de você ser achado, ainda é tempo da sua vida se abrir para essas revelações que você ouviu hoje e viver a vida que renasce da morte. Dar adeus a essa vida que termina na morte. Pense nisso. Isso não somente te abençoará para sempre, mas vai te preparar para você lidar com as situações da vida. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui. Olha, ó Deus, para a nossa vida. Não tem nada nela, ó Deus, que o Senhor não tenha pleno conhecimento. Nós é que muitas vezes, ó Deus, não temos conhecimento da nossa própria vida, da nossa própria realidade, da nossa própria limitação, da nossa própria fraqueza.
Por isso eu te louvo pela tua palavra que nos ilumina, que nos mostra, Deus, a vida a partir do teu evangelho, da tua palavra, da tua revelação. Quero te pedir, ó Deus, que essa revelação, Senhor, seja aceita, Senhor, compreendida. Que todos possam experimentar essa vitória que o Senhor conquistou por todos na cruz do Calvário, o direito de lhes dar a vida após a morte. A sabedoria do teu Espírito Santo para lidar com as inseguranças, incertezas e as perdas da vida, transformando, ó Deus, cada circunstância, cada situação em motivo de louvor, em ânimo, em progresso, em atitudes, em benefício da própria vida, para que alcance, ó Deus, a tua promessa, a tua herança. Te peço, ó Deus, por cada um aqui em particular. Que o teu evangelho se abra, a tua revelação, a tua verdade floresça, Senhor. E todo engano, toda limitação, elas sejam vencidas, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Deus, agora eu quero orar por aqueles que precisam de um livramento, estão presos, ó Deus, nas mais diversas circunstâncias da vida. O Senhor sabe. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão esperançosos de uma bênção, aqueles que estão, ó Deus, no propósito da fé e vieram aqui hoje para colocar essa questão diante de Ti. Deus, é no Senhor que nós colocamos as nossas necessidades, as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós não queremos de outra sorte nem de outra parte. Por isso eu te peço, olha para cada vida, para cada coração que se inclina, o pedido de cada um, a necessidade de cada um, que é colocada diante de Ti, ó Deus, junto com o sacrifício do culto vivo. Olha para esta vida, Senhor, se inclina para atendê-la dentro da sua vontade, para que o seu nome seja glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. No nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.